Oi, gente! Hoje eu quero contar uma história para vocês. Na verdade, essa história que eu vou contar é para a gente contextualizar o assunto sobre o qual eu quero falar, que é sobre relacionamento, um assunto que eu sempre estou falando aqui no meu canal. Então, a história diz o seguinte: um jovem que passava por um povoado aonde tinha um oásis e ele parou ali para beber água e viu um senhor muito velho, um ancião. E ele perguntou para o ancião: que tipo de pessoas vivem neste lugar? E o ancião perguntou para ele: que tipo de pessoas vivem no lugar o qual você veio? Então ele respondeu: lá vivem pessoas egoístas e maldosas, e eu fiquei muito satisfeito por ter saído de lá. E o ancião disse a ele: pois são pessoas assim que você vai encontrar aqui. Passado algumas horas, chegou ali naquele lugar um outro jovem que parou para beber água no oásis e perguntou ao ancião: que tipo de pessoas vivem neste lugar? E o ancião perguntou para ele: que tipo de pessoas vivem no lugar o qual você veio? E aí ele respondeu: ah, lá vivem um grupo de pessoas magníficas, honestas e hospitaleiras. E eu fiquei muito triste por ter saído de lá. Então o ancião disse para ele: pois são pessoas assim que você vai encontrar aqui. Aí, um outro senhor que havia escutado a conversa que o ancião teve com esses dois jovens e perguntou: como é possível que você dê respostas tão diferentes para uma mesma pergunta? E aí o ancião respondeu: cada um carrega no seu coração o ambiente em que vive. Aquele que não encontrou pessoas boas no lugar onde ele vivia, também não vai encontrar aqui. Aquele que encontrou amigos lá, é o que ele vai encontrar aqui. Essas são as palavras do ancião. E a mensagem que eu tirei como se fosse uma moral da história é: cada um carrega no seu coração o ambiente em que vive. E o que isso tem a ver com relacionamentos afetivos, né? Ainda para complementar esse conto, essa mensagem que esse conto traz, eu me lembro do autor Eckhart Tolle, quando ele fala num livro dele sobre o corpo de dor. Cada pessoa tem um corpo de dor e ele define como sendo um campo energético de emoções antigas, emoções do passado, que são provenientes de experiências traumáticas, né, por várias situações que nós já vivemos desde a infância, desde o nosso nascimento, da gestação da nossa mãe, a primeira infância, enfim. Passamos por muitas experiências e muitas delas foram traumáticas, e por isso a gente tem e a gente traz conosco durante toda a nossa vida esse corpo de dor, né? Então, se esse corpo de dor é formado por emoções
antigas, né? A gente faz aí uma analogia com o que o ancião fala. Cada um traz dentro do seu coração o ambiente em que vive. Então, quando nós crescemos, nós nos desenvolvemos, né? Vamos viver um relacionamento afetivo e de repente, naquela convivência ali, a gente começa a ter os problemas, né? Aparecem algumas situações e nós não expressamos para o outro aquilo que nós estamos sentindo, né? Nós vamos guardando. Em alguns momentos, nós temos um comportamento passivo, onde a gente vai levando, vai empurrando, vai relevando, deixa, né? E assim eu não resolvo aquela situação muitas vezes por medo de ter algum conflito, né? Tem pessoas que falam, eu não falo nada para evitar uma situação, né? Isso é um comportamento passivo. Outras vezes nós podemos ter um comportamento mais agressivo, onde a gente é mais impulsivo na hora de falar, falamos com uma certa grosseria, magoamos a outra pessoa, mas não falamos o que nós estamos sentindo. E o interessante é que muitas vezes nós nem sabemos o que nós sentimos, não sabemos nem identificar. O que acontece é que muitas vezes o casal não tem intimidade, e eu não estou falando de intimidade num contexto sexual, e sim intimidade no sentido de o casal poder se abrir, se despir um com o outro aqui dentro, né? De poder falar as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades, aquilo que realmente sente. E falta uma certa confiança, né, para que você possa se abrir com a outra pessoa sem ter medo de ser julgada ou criticada. Aí o tempo vai passando e a situação vai ficando cada vez mais ruim, mais desconfortável, e chega um momento em que a única solução ou a melhor solução encontrada pelo casal é de se separar. E pode ser que a gente até pense assim, agora que eu me separei, tudo aquilo que eu sentia vai deixar de existir. Só que vamos recordar a mensagem da história que cada um carrega dentro de si o ambiente em que vive. E se nós trazemos, de acordo com o autor Eckhart Tolle, trazemos esse corpo de dor, que são emoções passadas, então tudo que eu estou sentindo agora, na verdade, faz parte do meu passado, faz parte das experiências antigas que eu já vivi. E o relacionamento hoje, ele apenas me mostra aquilo que não foi resolvido dentro de mim. A outra pessoa que convive comigo, ou até que deixou de conviver por conta de todos os conflitos, ela só está me mostrando e está ativando conforme o comportamento que ela tem, ela me mostra e ativa em mim o que não está resolvido, os meus traumas, todas as situações que me incomodam, né, estão sendo agora ativadas, né? Então, o que a gente precisa fazer é um mergulho profundo dentro de si mesmo para se descobrir, para se conhecer, para compreender o que realmente está acontecendo, por que eu estou vivendo isso, né? Que ambiente eu estou carregando dentro do meu coração, de acordo com esse ancião que disse, cada um traz dentro do seu coração o ambiente em que vive, né? Que ambiente eu estou trazendo? Com certeza são as emoções do passado, né? Esse corpo de dor que já foi construído há muito tempo atrás. E aí todo esse corpo de dor, na verdade, está aguardando um momento em que eu possa me dar conta, né? E fazer uma transformação dentro de mim, uma autocura. E é incrível porque quando nós tomamos consciência
da nossa história, quando nós nos conhecemos e sabemos o que realmente está acontecendo com a gente, é como se uma magia acontecesse, né? Porque aí a gente tem a oportunidade de escolher fazer diferente. Toda uma transformação acontece na nossa vida. E essa autocura, ela depende dessa tomada de consciência. Ela depende do autoconhecimento.